pessoal vai chegando aos pouquinhos, tá? Então, já começou agora a gravação, bom dia então, né? O pessoal vai chegando aos pouquinhos para a nossa aula, até porque a gente vai estar dentro dessa parte das aulas teóricas, não sei como é que eles vão estar trabalhando a parte histórica, né? Na semana passada a gente acabou dando uma coincidência ali quando falou ao final da aula sobre o Tesla, bateu uma coincidência, né? Eventualmente vai ter esse tipo de coisa, porque a parte teórica é aquilo que a gente já conhece, né? Tá tudo no livro didático e não tem muito. Eu já tentei inventar dentro do eletromagnetismo alguma forma diferente de apresentar, só que a lógica da apresentação, a lógica da sequência das aulas é muito. Ela é muito engessada, não tem como tu não partir da ideia de força elétrica e campo elétrico, porque são as coisas mais similares possíveis que tu podia ter com a mecânica, tá? Então acaba sendo uma coisa muito fechada para fazer. Bem-vinda, Janaína, bom dia. Já estou gravando a reunião, agora que vocês já estão os três aqui, enquanto está chegando o resto do pessoal. Se eu não me engano, falta mais o Diego, a Pamela e a Mitzi. Oi, Samuel. Não, a perguntinha básica. As avaliações o senhor vai fazer no final do semestre? Eu vou fazer o seguinte, Samuel, agora, tá? Como a gente vai ter 2 semanas sem aula, eu vou organizar todo o AVA para vocês. Organizar todo o AVA para vocês com a minha parte. O que vai acontecer, tá? A ideia toda é assim, nós temos as 4 equações de Maxwell, tá? Que a gente trabalha dentro do eletromagnetismo. Então a ideia de trabalhar, da avaliação, vai ser uma forma de abordar cada uma, aí não precisa ser as 4, né? Cada uma das equações de Maxwell, a gente vai escolher, claro que vai chegar naquele ponto assim que vai faltar a equação, porque não dá para todo mundo pegar a mesma, né? Para ver como construir isso junto do ensino médio. Por que fazer isso? Porque ao mesmo tempo que para nós que estudamos física, né, as equações de Maxwell elas são a base do eletromagnetismo, elas são equações que levam em conta cálculo avançado, cálculo diferencial, cálculo integral. Então não dá para simplesmente chegar na sala de aula e botar a cobrinha no quadro lá e dizer, bom gente, vou definir fluxo agora com uma integral do campo elétrico, produto escalar com o elemento de área, tá? Vai colar as placas. E vai colar as placas por quê? Porque os adolescentes ali eles não têm a maturidade matemática ainda para entender o que está escrito naquela expressão. Carrega muita coisa. Então, um desafio sempre é, assim quando eu trabalho física moderna, né, mecânica quântica, o desafio sempre é o mesmo, tá? É como a gente vai falar no nível do ensino médio, e eu nem estou falando de série final do ensino fundamental, no nível do ensino médio, tá, sobre esses conceitos que a gente está trabalhando aqui. Então, a disciplina ela vai apresentar um pouco mais de cálculo, um pouco mais avançado. Vocês viram, por exemplo, que eu não me aprofundo no cálculo, a ideia não é vocês saírem calculando aí campo elétrico de uma esfera oca isolante. Não é esse tipo de coisa que é o foco da disciplina. Então, o foco da disciplina é muito mais fenômeno, então é pensando no fenômeno, mas na semana que vem, por exemplo, eu vou estar mais tranquilo, até porque as minhas aulas são quinta e sexta não vou dar aula, eu vou conseguir organizar todo o AVA lá direitinho para vocês até o final do semestre, para vocês terem lá. Eventualmente, eu já sei, por exemplo, que na última semana, que vai ser dia 29, provavelmente eu vou ter que trocar de horário com a Águeda de novo. Dessa vez eu espero que não esteja tudo bem, porque já tem reunião do Coipeia marcada para o dia 29 de manhã. E quando eu tinha falado lá no início, eu tinha pedido para as aulas ser à tarde, por conta que como eu estou na presidência da primeira Câmara nesse semestre, eu sabia que eu ia perder pelo menos 3 aulas. Na verdade, todo mês está tendo reunião por causa das excepcionalidades que têm que ser tratadas. Mas tranquilo, assim, durante a semana que vem, vocês já entrem no AVA lá que vai ter
eu mando um e-mail já avisando direitinho que o Diego chegou. Então, vamos. Bom dia, Diego, bem-vindo. Bom dia, Maquedão. Bom dia. Tá bem, então vamos começar, tá? Hoje, como eu tinha falado com vocês, eu já estava comentando algumas coisas a respeito de avaliação, né? Como eu tinha falado com vocês na semana passada, eu tinha pensado hoje em fazer 2 aulas, já que a Águeda não vai dar aula de tarde, só que tem a formatura do pessoal da física, então eu logo depois do meio-dia estou indo a Rio Grande já para fazer, para organizar algumas coisinhas lá e depois participar da formatura. Só um pouquinho que eu vou ter que silenciar meu WhatsApp aqui, senão esse troço vai ficar pererecando durante a aula. Bom, então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós falamos sobre campo elétrico, tá? Tivemos a ideia a respeito do que é campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, que vai ser identificada com o espaço ao redor das cargas elétricas, e o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar associada a ela, que vai falar exatamente a respeito do potencial de transferência de energia de uma carga para outra naquele ponto. Então, uma das coisas relevantes quando a gente fala sobre energia potencial, tem que lembrar, por exemplo, que a energia potencial ela pode ser acumulada na configuração de um corpo. Tá? Então, nada melhor do que a gente pensar, e quando fala sobre eletricidade, a gente está pensando sobre algo que tem aplicações muito presentes no nosso cotidiano, falar sobre de que forma nós podemos armazenar energia potencial elétrica ou energia elétrica na forma de uma configuração. Tá? Então, como a gente está inicialmente aqui falando e não falou muito a respeito de movimentos ainda, né? A gente está falando muito mais sobre a questão da eletrostática, das cargas elétricas paradas, a gente pode, então, começar na aula de hoje, tá? A falar sobre os acumuladores dessa energia potencial elétrica, que tem diversos nomes. Tá? Um dos nomes dela é chamado de condensador ou capacitor, pela conta de medir a capacidade de poder armazenar esse tipo de energia. E o que são os condensadores? Né? Eles são elementos importantes em circuitos elétricos, principalmente para circuitos aonde tu precise de fontes de alta concentração de carga elétrica, consequentemente energia, por pouco tempo. E basicamente a ideia de um capacitor, tá, apesar de a gente falar disso como um elemento de circuito, uma configuração onde 2 condutores estão próximos, tá, um do outro, isolados entre si, já caracteriza um capacitor. Então, a forma mais simples que a gente tem para dizer é que qualquer situação onde tu tem 2 condutores isolados entre si próximos, tu vai ter ali um capacitor. Por quê? Porque tu vai ter uma possibilidade nos condutores de armazenar energia numa configuração de cargas, principalmente se tu tem 2 condutores. Lembra que a propriedade dos condutores é a carga migrar para as suas extremidades. Tem 2 condutores paralelos, por exemplo, tá? Por conta da lei de Dufay lá, das cargas elétricas de sinais negativos, elas se atraem. Tu vai ter, de um lado, um condutor paralelo, uma concentração de cargas positivas, do outro, uma concentração de cargas negativas. E quando tu tem isso, tu tem a possibilidade de essa configuração armazenar uma certa energia potencial elétrica. Tá? Então, não importa, eu estou falando de paralelas, mas qualquer situação ali, 2 cargas, uma positiva e uma negativa próxima, estão caracterizando um capacitor. Tá? E a ideia basicamente é fazer com que esses condutores eles sejam carregados, eles recebam carga a partir de um processo onde que as cargas tenham liberdade para migrar, liberdade para serem transferidas de um lado para o outro, de forma a tu eliminar a neutralidade, né, do condutor isolado, fazendo com que uma
o excesso de carga de um determinado sinal migre para outro ponto ou migre para a Terra. Tá? Então, a ideia fundamental ali, ó, como bonitinho, é ligar isso nos extremos de uma bateria, a bateria funcionando basicamente como uma bomba que vai transferindo cargas, e como eu estou ligando as duas placas aqui, transferindo cargas de uma placa para outra, lembra que elas entre si estão isoladas, mas fazem esse trajeto aonde que é fornecida energia, feito trabalho para fazer a transferência das cargas. Tá? Então, eles vão deixando a placa H, indo para a placa L, tá? E essa transferência ela vai ser proporcional à diferença de potencial entre os extremos da bateria. Lembra, por exemplo, que para as cargas migrarem é necessário existir diferença de potencial entre os dois pontos. A bateria fornece essa diferença de potencial, ou como está colocado aqui, né, como a tensão, que basicamente é a diferença de potencial. O que vai acontecer como resultado final depois desse bombeamento, dessa transferência de elétrons? Uma placa tem carga positiva, no caso aqui a placa H, outra vai ter placa negativa, a placa L. Tá? A partir desse momento eu posso desconectar, as duas placas estão carregadas, e quando eu desconecto a bateria, não existe mais nenhuma possibilidade da carga fluir, da carga abandonar as placas se recombinando novamente. Então, eu tenho uma diferença de potencial, por conta que eu tenho cargas diferentes dos dois pontos, eu vou ter uma diferença de potencial entre as duas placas, e isso permite eu atribuir ao meu capacitor, ao meu condensador, uma diferença de potencial. Tá? Quando a gente fala a respeito disso, tem que pensar em algo relacionado com a capacidade das cargas desses condutores, dessas placas, adquirirem carga. Então, basicamente, eu vou pensar assim, né, quando eu terminei o processo de carga desse capacitor, desse condensador, as duas cargas elas vão ser de mesmo valor, porém sinal contrário, e a gente pode dizer que o módulo da carga em cada uma das placas vai ser a carga do meu capacitor, do meu condensador. E como eu falei para vocês, como a bateria que está fornecendo a diferença de potencial, a tensão, é responsável pela transferência de cargas, esse valor de carga é proporcional à diferença de potencial que tem ali. E o valor que relaciona essas duas coisas é essa constante C aqui, chamada de capacidade do condensador, ou então simplesmente capacitância. Tá? É uma constante de proporcionalidade entre carga adquirida pelas placas e diferença de potencial entre elas. E basicamente vai estar relacionado com o nome capacidade, vem relacionado à capacidade de armazenamento de carga de cada uma das placas ou do condensador como um todo. Tá? Aí, por ser definida dessa forma, uma constante de proporcionalidade, ela é definida entre as duas grandezas físicas reais, uma constante de proporcionalidade, tá? E é uma grandeza positiva. Por que é uma grandeza positiva? Como carga é módulo e a diferença de potencial ela vai ser trabalhada, aí eu não estou falando sobre o fluxo de carga elétrica, simplesmente ele está seguindo o fluxo natural, então a diferença de potencial é a diferença onde que cargas positivas procuram lugares de menor potencial, e por isso a diferença de potencial também é definida como positiva. Unidade de capacitância, então, dessa capacidade é o Farad, em homenagem ao Faraday, que o Luiz Almeida já deve estar começando a falar para vocês, falou do Tesla, vai falar do Farad também, que, digamos assim, ele é um dos caras que realmente é um físico de laboratório, ele aprendeu as coisas no laboratório, e essa definição do Farad aqui é a relação entre o Coulomb, unidade de carga, e o Volt, unidade de
diferença de potencial. Mas na prática, essa unidade, o farad, é uma unidade muito grande mesmo, tá? Porque afinal de contas, tu está trabalhando com cargas elétricas em número finito, e a carga elétrica tem uma carga individual, a carga elementar, muito pequena, ela dá de 10 na menos 19 coulomb. Então, é muito comum tu ter os dispositivos com submúltiplos do farad. Então, a gente vai encontrar situações com microfarad, que é 10 na menos 6, até o picofarad, que é o 10 na menos 12. Tá? Então, a gente acaba tendo muito comum essa representação, não com o farad inteiro, mas com submúltiplos dele, justamente por causa do tamanho da unidade. Então, num circuito qualquer, a ideia lá do condensador, lembra que eram 2 condutores colocados um próximo do outro, nada melhor do que colocar ele como 2 plaquinhas paralelas para o circuito. E como eu estava falando sobre a capacitância, a capacidade, né, a ideia então é a gente pensar qual é a capacidade de armazenar cargas desse arranjo de condutores. E vai depender do arranjo geométrico. Tá? No exemplo, eu tenho 2 placas paralelas, cada uma das placas tem 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados de área, separadas por uma distância de 1 milímetro. Tá? E lembrando, para saber a capacidade, o campo elétrico entre essas 2 placas são placas paralelas. Tá? No interior da placa, desculpa, são placas paralelas e são placas condutoras. Tá? O campo elétrico no interior do condutor é 0, fora de um condutor, tá? Na superfície, ele é proporcional à densidade superficial de cargas, carga por área, o sigma, tá? Dividido pela constante de proporcionalidade da permissividade elétrica do vácuo, o ε0. Então, está ali o desenho bonitinho, ali a expressão para campo elétrico, a definição do que vem a ser o sigma. E aí o que eu penso assim, o campo elétrico então é carga na placa, dividido por área da placa, multiplicada por ε0. Tá? E o campo elétrico, como a região aqui é pequena, 1 milímetro, comparado com o tamanho da placa toda, tá? Então ele é um campo elétrico uniforme e vai ter sempre esse valor. Então, pelo que a gente falou na aula passada, se o campo elétrico é uniforme, a diferença de potencial é proporcional a esse campo elétrico vezes a distância entre as 2 placas, e eu substituo isso na minha expressão da diferença de potencial. A diferença de potencial é carga vezes distância sobre ε0 vezes área. E aí eu posso pegar minha definição de capacitância, de capacidade, que é a razão entre carga e essa diferença de potencial. Substituindo, eu posso cancelar a carga e eu fico numa expressão onde que a capacitância, a capacidade de adquirir cargas, ela é puramente geométrica. Ela tem a constante de proporcionalidade, claro, tá, que a gente pode falar, que eu não falei nada sobre o que tem entre as placas, então eu considero vácuo, por isso ε0, a área das placas e separação entre elas, um arranjo puramente geométrico. Não tem nada a ver com onde o circuito está ligado, não tem nada a ver com a diferença de potencial aplicada sobre as placas, a capacidade é essa aí. Tá? E se eu pegar, por exemplo, os valores que eu tenho nesse problema, de área das placas de 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados e separação de 1 milímetro, 1 vezes 10 na menos 3 metros, eu consigo chegar na resposta de que a capacitância aqui é 1,77 vezes 10 na menos 12 ou 1,77 picofarad para essa configuração. Se eu tiver esse tamanho de placa, essa separação, eu vou ter esse tipo de capacitor. O capacitor com essa capacidade de adquirir cargas e ponto final. Quanto de carga ele vai receber depende da diferença de potencial a qual ele está submetido. Então a gente vai ter essa possibilidade de calcular de forma geométrica. Então, se eu tenho uma característica de construção, né, eu peguei um exemplo simples aqui, mas mostra, por exemplo, nesse exemplo simples, que isso não depende de nenhuma grandeza da eletricidade, propriamente dito, depende do arranjo
geométrico da construção do capacitor e sabendo que essa capacitância ela tem a ver com essa capacidade, a capacidade de armazenamento de cargas numa determinada configuração. E uma determinada configuração tem associada a ela uma energia potencial elétrica, eu posso determinar, ou posso, a partir disso, descobrir qual energia pode ser acumulada num condensador, num capacitor carregado. Tá? Vamos pensar que a gente tem um agente externo que captura pequenas quantidades de carga e transfere de uma placa para outra. Tá? E durante o processo de carga, eu vou ter um momento em que a carga do capacitor do condensador vale Q. Tá? Tá aqui bonitinho. Tá? Nesse instante que eu tenho essa configuração, nota que eu não estou falando de circuito. Não estou falando de circuito, estou falando do capacitor separadinho, por isso que eu criei um agente externo lá que está transferindo carga de uma para outra. E então, eu chego nesse momento aonde que a diferença de potencial no condensador tem essa cara. É a razão entre a carga entre as placas e a capacidade. Desculpa, gente, que eu estou espirrando no ouvido de vocês. É que é difícil desligar o microfone na hora que se vai espirrar, porque já foi. Né? Dá pra... Desculpa. Então, a gente tem a diferença de potencial que ela vai crescendo conforme a carga associada. Tá? Então, pensando na diferença de potencial, eu posso calcular qual é o trabalho necessário para ir transferindo carga nessa situação. Só um pouquinho que eu vou pegar um copo d'água para ver se para de espirrar. Voltei. Então, para acrescentar um pouquinho da carga, né, eu vou levar da carga de forma no sentido de aumentar o potencial, transferir da carga da placa que tem carga negativa para a placa que tem carga positiva, deixando a placa negativa mais negativa, a placa positiva mais positiva. Então, esse pequeno elemento de carga, VQ, o trabalho para levar é proporcional à diferença de potencial. Lembrando lá do que a gente falou na aula passada. E como a diferença de potencial está dada aqui, eu fico com uma expressão onde diz que esse trabalho realizado para levar esse elemento de carga, ele é dado pela carga naquele momento dividido pela capacitância, multiplicado pelo elemento de carga que eu estou levando. E aí eu posso fazer, então, para chegar até a carga final, um trabalho de integração, cujo limite superior é a carga final, e fazendo a conta, eu vejo que o trabalho necessário para carregar o capacitor é proporcional ao quadrado da carga total, dividido por 2 vezes a capacitância. E como eu não pensei num circuito, eu pensei no agente externo, eu estou dizendo que esse trabalho, lembrando lá que quando se realiza trabalho sobre o sistema, a energia potencial ela aumenta, então eu posso pegar exatamente esse paralelo, né? Eu realizei trabalho sobre o sistema e esse trabalho aumentou a energia potencial. Tá? Basicamente a gente vai ter a situação aqui, não é um trabalho mecânico feito por agente externo, né? Mas é uma transformação de energia química feita na bateria, que permite que haja esse bombeamento de cargas, mas também funciona da mesma forma. E, portanto, se a gente substituir na minha expressão do trabalho anterior, que o trabalho é energia potencial e que a carga ela é proporcional à diferença de potencial final, né? Eu consigo chegar a uma expressão que diz que a energia potencial ela é proporcional ao quadrado da diferença de potencial,
e a proporcionalidade é a capacitância dividido por 2. Nota, por exemplo, que conforme a gente falou lá atrás, quando a gente pegou um exemplo simples, né, mas a capacidade, a capacitância do sistema, ela não depende do circuito onde ela está, ela é fundamentalmente algo que tem a ver com a sua geometria, e nota que esse resultado aqui, eu coloquei como exemplo placas paralelas, mas não necessariamente a gente falou sobre área e distância nesse sentido, por isso que esse resultado ele pode ser considerado como global para os capacitores, independente da sua geometria. Para placas paralelas, tá, eu consigo pensar que a relação do ΔV ela é proporcional ao campo elétrico entre as placas, e a capacitância tem essa cara, e eu consigo determinar, portanto, que a energia potencial num capacitor de placas paralelas ela tem essa cara, proporcional ao quadrado do campo elétrico, ao invés de proporcional ao quadrado da diferença de potencial. E eu tenho, por exemplo, aqui, ó, área vezes distância é volume. O volume está multiplicando. Se eu passar para o outro lado, eu vou ter uma energia potencial por unidade de volume, densidade de energia, que ela é proporcional a campo elétrico entre as placas. Portanto, eu tenho uma densidade de energia no condensador de placas paralelas que é proporcional à densidade, proporcional ao quadrado do campo elétrico. Mas notem mais uma vez que, apesar de eu ter falado do capacitor de placas paralelas, o meu resultado final não tem informação nenhuma sobre geometria, porque ele está falando sobre energia por unidade, energia potencial armazenada por unidade de volume, e ela é proporcional ao campo elétrico entre as placas. Isso quer dizer, então, que esse resultado, mais uma vez, é válido para qualquer condensador, independente da sua geometria. Muito legal essa parte quando a gente fala dos capacitores, porque nós partimos de configurações simples e elas vão dar os resultados gerais, porque na resposta final a gente não tem nenhuma contribuição, nada que fale a respeito da configuração. Eu estava falando para vocês que os capacitores que a gente estava trabalhando, as placas estão isoladas, né, são placas condutoras isoladas, e inicialmente a gente está falando de vácuo, simplesmente. Mas eu posso colocar materiais isolantes entre as placas, que são chamados dielétricos. Tá? Então, o dielétrico é um material não condutor, um material isolante, pode ser borracha, pode ser vidro, pode ser papel encerado, pode ser qualquer coisa desse tipo. E aí, por que eu estava falando do Faraday? Né? O Faraday ele descobriu que se a gente colocar um material isolante entre as placas e preencher completamente esse espaço entre as placas condutoras que estão formando um capacitor, tá? A capacidade, a capacitância, ela aumenta por um fator numérico que o Faraday chamou de constante dielétrica. Então, é só olhar bonitinho assim, no vácuo tem ali um negócio, está medindo diferença de potencial, consequentemente eu sei o valor da carga e sei a diferença de potencial. Quando eu coloco um dielétrico, eu tenho uma nova diferença de potencial, que essa diferença de potencial diminuiu por um fator, tá? E quando a gente calcula isso bonitinho, vê que a capacitância ela vai ser aumentada desse mesmo fator aqui, fazendo cálculo direitinho, substituindo. A nova capacitância ela vai estar relacionada com a capacitância anterior por essa constante de elétrico. Então eu tenho a introdução do material dielétrico, do material isolante totalmente entre as placas, aumenta a capacidade do bichinho. Tá? Aqui, vamos pegar de novo o nosso exemplo favorito, condensador de placas paralelas. Tá? Tenho ali a situação, bonitinho, com vácuo. Tá? Quando a gente preenche com dielétrico, vai aparecer uma constante dielétrica, esse capa aqui na frente, que aumenta a capacidade, tá?
E a gente poderia pensar que se eu posso ainda aumentar mais a capacidade, e aí a gente vai ver assim, porque a gente vai ter capacitores com valores cada vez maiores, por conta da constante de elétrica, por conta do material isolante entre as placas, e eu ainda poderia, por essa conta aqui, mantendo o mesmo tamanho do capacitor, ainda aumentar a capacitância diminuindo o D. Qual o problema? Que esse material dielétrico, nenhum material é isolante, é de infinito. Ele tem um limite para isso, e esse limite para o campo elétrico, né, vai ser um impeditivo para um valor menor da separação entre as placas, que pode ocorrer esse tipo de coisa. Porque nesse ponto, a gente chegou a falar dos relâmpagos lá, entra em relação à rigidez dielétrica, ou campo elétrico máximo, que o material isolante aguenta sem se tornar condutor. Tá? Vai estar relacionado com a forma como vai ser aplicado a tensão sobre um material. Para o ar seco, isso tem o valor está arredondado aqui para 3 vezes 10 na 6 volts por metro. São 3 milhões de volts para poder vencer a diferença de 1 metro entre dois pontos do ar seco. Tá? Mas se no momento que o campo elétrico excede esse valor da rigidez elétrica, as propriedades do material isolante passam a ser as mesmas do condutor, e é o que acontece no relâmpago. No relâmpago, basicamente, tu tem a ionização do ar, no caso o ar não é seco, então o valor vai ser um pouquinho menor, tem a ionização do ar, e o ar passa a ser condutor daquele canal, condutor de carga elétrica entre a parte mais baixa das nuvens e o solo. Tá? Pensando assim, né, se a gente está falando do ar seco, o vácuo seria o material padrão para o nosso capacitor, né? A maioria dos materiais que a gente vai ter isolantes, eles vão ter tanto rigidez elétrica quanto constante elétrica maiores que a do ar. Na prática, a gente considera que o ar e o vácuo eles têm muito próximo essa rigidez elétrica. Aliás, né, por definição, vou fazer assim, por definição, deixar vocês pensarem, o vácuo tem rigidez elétrica infinita. Mas por que isso acontece? Por definição. Tá? Por um motivo a respeito de como é que vai ocorrer o rompimento da rigidez elétrica, como é que o campo elétrico funciona no meio dielétrico. Tá? Fiquem pensando nisso para me dizer, por definição, por que o vácuo deveria ter um valor de rigidez elétrica infinita. Ou seja, o capacitor com vácuo ele pode ter D extremamente pequeno que não vai ser afetado. Na prática, a gente tem muita dificuldade para encontrar o vácuo, por isso que isso não é possível. Tá? Então, o dielétrico ele oferece como vantagens o aumento da capacidade, da capacitância. Se aumenta a capacitância, ele aumenta a tensão máxima de operação. E além disso, ele permite sustentação mecânica entre as placas condutoras, coisa que o vácuo não fazia. Tá? Os efeitos, assim, agora pensando o que o dielétrico faz. Tá? O dielétrico é um material, sendo um material ele é composto de moléculas, tá? E essas moléculas, na maior parte das vezes, elas podem ser polarizadas, não necessariamente em definitivo, mas em geral, e aí lembrando lá, um campo elétrico aleatório ou no material de forma aleatória, as moléculas elas estão orientadas de forma aleatória, ou seja, o campo elétrico global delas vai ser zero. Quando eu alinho com campo elétrico, essas moléculas elas também se alinham, fazendo esse procedimento, tá? Aí tu tens, quando não tem ali o campo elétrico E0 que aparece aqui, o campo elétrico sem dielétrico. E quando eu tenho o alinhamento, notem, por exemplo, que o campo elétrico dentro do dielétrico,
tá? Ele é polarizado no sentido... A polarização faz com que o campo elétrico seja no sentido contrário do campo elétrico original. Esse E' que aparece aqui. Fazendo, portanto, que o campo elétrico... que o campo elétrico induzido, né, no dielétrico, fazendo com que o campo elétrico resultante no meio dielétrico seja muito menor do que o campo elétrico original lá. E isso, portanto, se o campo elétrico é menor, diminui a densidade de energia, diminui a diferença de potencial, tá? E se diminui a diferença de potencial, vai aumentar a capacidade do meu capacitor. Então, basicamente, eu estou pensando assim, já pensando naquilo que eu estava falando sobre o vácuo. A ideia do dielétrico é que tu tenha moléculas polares que vão ser polarizadas, alinhadas, e nesse alinhamento tu vai ter um campo elétrico induzido que é oposto ao campo elétrico das placas. Um exemplo muito legal que eu posso trazer para vocês, tá? E as minhas primeiras turmas de física, na época 2 anual, agora física 3, eu trabalhava muito com esse exemplo, é da atmosfera com condensador. Ah, mas por que a gente tem atmosfera com condensador? Tá? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que a gente tem a superfície da Terra como uma placa condutora, e na atmosfera, na ionosfera, vamos dizer assim, né, tu tem carga positiva espalhada por essa ionosfera, que é a outra placa. Tá? E a gente tem uma separação entre essas duas placas, digamos assim, a superfície da Terra e esse topo a parte baixa da ionosfera. E os modelos que a gente tem para a altura efetiva entre essas duas coisas são de 5 km, mais ou menos. Pensando nisso, tá, a gente vai fazer um exercício de aproximações, tentando determinar qual a capacidade desse capacitor. Tá aí bonitinho o exemplo, direitinho. Tá? Olhando assim, parece que a ionosfera fica longe, barbaridade, da Terra. Né? Comparado, não está em escala, tá, gente? O planeta tem 6.400 quilômetros de raio. Certamente 5 quilômetros não é aquele H ali, não é muito pertinho. Tá? E aí eu tenho as duas placas mostradas. Placa negativa na superfície da Terra e placa positiva na atmosfera. Tá? Como eu tenho uma distribuição esférica, simétrica, toda bonitinha. O campo elétrico no exterior ele é proporcional ao valor da carga total da esfera dividido pelo quadrado da distância aonde tem. Tá? O potencial elétrico, então, é feito dessa forma, é calculado, a gente lembra lá, como o trabalho por unidade de carga, que aí tem a ver com o produto escalar de campo elétrico e distância, e eu chego numa resposta em que ele é semelhante ao campo elétrico, porém inversamente proporcional só à primeira potência R, não a segunda, onde que carga aqui é a carga na superfície. Então já tenho o potencial aqui bonitinho definido. Tá? Eu tenho, portanto, uma diferença de potencial que tem a ver com os dois raios. Na superfície da Terra eu uso o raio da Terra. No ponto mais alto da atmosfera é RT mais H, tudo bonitinho. E aí basicamente a ideia da diferença de potencial é carga sobre 4πε0. E a diferença entre 1 sobre o raio na superfície da Terra e 1 sobre o inverso do valor do raio na placa superior. Substituo tudo bonitinho, está ali a resposta. Aquele termo todo lá deu H sobre RT, que multiplica a soma de RT mais H. Tá? RT é o raio da Terra, H é 5 km. Tá? A gente pode calcular a capacidade, lembrando que a capacidade é carga dividida por potencial. O potencial eu encontrei aqui. Faz com que a única grandeza que eu não conhecia, que era a carga, ela seja desconhecida, seja desconsiderada.
tá? E a capacidade, ela fica com esta cara aqui, 4πy0, RT que multiplica RT mais H, dividido por H. Substituindo os valores numéricos, a gente tem, tá? Ali vai ser o 4π vezes ε0, 8,85 vezes menos 12, valor de tabelado. Raio da Terra, 6.400 km. Faço a continha toda, bonitinho. Tá? Tenho que fazer a substituição ali dos quilômetros por metros, né? Por causa que a minha constante está em metros, então vai aparecer um 10 na 3 aqui em todos os pontos. E eu consigo, fazendo essa conta, chegar à resposta de que a capacidade do capacitor atmosférico é quase 1 farad. Olha que loucura. Pela definição que a gente tem do farad, lembra que o farad era uma unidade muito grande, tá? O farad era uma unidade muito grande que, para efeitos práticos, a gente só consegue usar submúltiplos se a gente considerar, por exemplo, o planeta como um capacitor, e aí levando em consideração todos os processos elétricos relacionados com a energia armazenada nesse capacitor, inclusive os relâmpagos, as descargas atmosféricas, a própria forma de refração das ondas eletromagnéticas, que a gente fala mais adiante, o valor é praticamente aproximando a definição do farad original que a gente tinha lá, que sempre foi considerado um valor muito grande. Então, é um valor extremamente grande, tá? Mostrando valores absurdos nesse sentido, mas que a gente consegue tranquilamente trabalhar no quando eu falo desse capacitor atmosférico, tá? E aí aqui tem a comparação, né? Os capacitores pequenos em circuitos elétricos são picofarad, microfarad, coisas desse tipo, tá? E eu estou falando de um condensador, de um capacitor, que as placas estão a 5 km uma da outra. Se eu pegar, por exemplo, o meu exemplo, qualquer exemplo que eu pegar lá, botando os capacitores com uma distância de metros, tá? Fazem com que a capacidade fique muito próximo do nada. A capacidade de armazenar carga fica muito próximo do nada. E aí se mostra exatamente isso. Agora, vamos supor o seguinte, tá? Que as placas do condensador não são ionosfera. O tempo está nublado, tá? O teto está em 800 metros aproximadamente, as nuvens estão bem carregadas, tá? E eu vou pegar o exemplo assim de uma camada de nuvens de área de 1 km², tá? E vou calcular naquela região, portanto, duas placas paralelas, com área de 1 km² e separação de 800 metros. Qual a capacidade nesse caso? Tá? Ali bonitinho, outro exemplo, tá? Das nuvens. Cálculo da capacitância, então, da capacidade, não está levando em consideração nenhum tipo de outro efeito, placas paralelas. Fazendo o cálculo, aí deu 11 nanofarad, compara com a capacitância lá da Terra como um todo, do capacitor atmosférico, quase 1 bilhão de vezes, 900 milhões de vezes mais alta do que essa, tá? E se eu pensar, por exemplo, que o campo elétrico para romper a rigidez elétrica do ar é 3 vezes 10 na 6 volt por metro, ou newton por coulomb, que é a rigidez elétrica, qual vai ser a carga máxima que uma nuvem pode suportar? Tem o campo elétrico, tem uma distância, a capacitância, portanto, está aqui bonitinha, tá? Como eu estou falando do modelo aonde o campo elétrico ele está com placas paralelas, apesar de placas paralelas de 1 km, eu consigo verificar aqui que o meu campo elétrico vai ser uniforme nessa região, E vezes D, e substituindo as coisas, o valor de capacitância que eu tinha calculado antes, o campo elétrico máximo e a distância entre eles, a carga elétrica que a nuvem pode suportar sem raios é 26 coulomb, aproximadamente. Tá? Mostrando exatamente como os valores que a gente trabalha
E quando fala, por exemplo, a gente tem muito costume de falar a respeito de capacitores como elementos de circuito, tá? E pensando assim, eles têm uma abordagem, uma amplitude muito maior, porque afinal de contas está relacionado, a ideia da capacitância, ela está relacionada muito com o funcionamento do planeta, tá? Deu para ver aqui bonitinho, peguei dois exemplos pictóricos, né? A questão do capacitor atmosférico, tá? Com valores muito próximos da realidade, para a gente pensar, né? Dos modelos que se tem atmosféricos, mostrando qual a capacidade de armazenamento de cargas desse sistema, né? Superfície da Terra e ionosfera. E aí, pensando numa tempestade, qual é a quantidade de carga que realmente uma nuvem vai suportar sem ter raios? E aí dá para ver assim, que não é uma quantidade, quer dizer, é uma quantidade de carga absurdamente alta, pensando na quantidade que a carga elementar é 10 na menos 19 coulomb. Se eu preciso de 6,25 vezes 10 na 18 elétrons para construir um coulomb aqui, eu vou ter praticamente um mol de elétrons, muito mais. Não vai dar um mol de elétrons. Não chega a dar um hectomol de elétrons para ter essa carga elétrica direitinho. Então a gente vai pensar. Oi, fala, Diego. Não, eu fiz o cálculo aqui com aquela equação, né? Carga igual a número de elétrons vezes a carga elementar, né? Uhum. E aí deu 1,6 vezes 10 na 20 elétrons. É gigante o valor, 10 na 20. Sim, 1,6. Se desse 10 na 21 é um hectomol. Tá. Mas é bem esse tipo de coisa que a gente está pensando assim, é muito elétron que tem para chegar numa carga a ponto de ter descargas de nuvens. Eu estou falando de um sistema assim, 1 km quadrado, tá? Quando a gente, quer dizer, se a gente pensar na cidade como um todo nublada, e eu vou pegar, por exemplo, desculpa, Diego, pegar Santa Vitória, por exemplo, totalmente nublada, já tem mais do que isso de área de nuvem, né Diego? Nossa, aqui. Fora, se eu contabilizar a densidade de terra por causa dos caminhões passando aí. Porque aí diminui a rigidez elétrica do ar, porque tem partículas em suspensão. Sim, porque afinal de contas, a terra, a argila, coisa assim, ela vai ter moléculas polares que o ar não vai ter. Mais polares que o ar. Então, se tu tem, por exemplo, regiões mais poluídas, em geral a rigidez elétrica baixa. Tá? Então, tu vai ter possibilidade de tempestades elétricas muito maiores. E o outro ponto é totalmente diferente. Usando aquela ideia do poder das pontas, que eu comentei na semana passada, tá? Tu também vai ter situações onde que o campo elétrico não é uniforme, o campo elétrico é muito mais denso em determinadas regiões. Se vocês leem assim, algumas coisas que saem principalmente na mídia, vai ver, por exemplo, que os lugares onde que mais ocorrem ocorrência de raios no mundo, são nas montanhas de Minas. Por quê? Porque as montanhas de Minas elas têm uma quantidade de minério ferroso muito alta, não é minério de ferro, minério ferroso. E isso, além de ser montanhas, consequentemente concentrações de carga maior, também tem a presença de materiais que facilitam isso e tem uma dispersão no ar, né, natural, de ferro que possibilita que tu tenha uma rigidez elétrica quase 1000 vezes menor do que do ar seco. E aí tu vai ter, por exemplo, fenômenos muito legais, muito loucos, aonde tem relâmpagos em dias secos, em dias sem chuva. Muito legal nesse sentido. Bueno, fala, Diego. Então não era nada completar que vai mudar então a capacitância devido a essas moléculas suspensas, né? Sim, nós pensamos que nesse caso a gente tem o dielétrico ao inverso. A gente coloca o dielétrico para quê? Para aumentar a capacitância, aumentar a quantidade de carga que pode ser armazenada. Se tu começar a botar material polar dentro do dielétrico, dentro do espaço entre as placas, tu está diminuindo a rigidez dielétrica, consequentemente diminuindo a capacidade dielétrica daquele espaço, a capacidade de isolação daquele espaço entre as placas. É mais ou menos como tu chegar em qual o limite. Qual o limite? Tu pega um pedaço de ferro e põe entre duas placas condutoras.
Qual é o efeito prático disso? Não existem mais duas placas condutoras, passa a ser só uma, porque a separação entre as placas não existe mais. Pela forma não deveria ser infinito, né? Então, na verdade, se eu tiver D0, a capacitância seria infinita. Não, se eu coloco ali dentro, tu acabou com qualquer material que não fosse polar e, consequentemente, a capacitância vai a zero, porque não tem mais capacidade de armazenar cargas, porque passa a ser um material totalmente condutor. Mas isso é um conceito de capacitância que é muito utilizado e pouco explorado. Professor, quando você diz moléculas polares, você está dizendo moléculas condutoras? Não. Moléculas que têm a capacidade de se polarizar muito fácil. Tá? Vamos pensar assim, ó. Água. Todo mundo vai concordar que a água é condutora, certo? Mas por que a água é condutora? Porque ela tem uma quantidade de elétrons livres maior? Não, porque a molécula da água é muito facilmente polarizada. Se vocês a molécula da água ela é feita, tá, para ser polarizada facilmente. Tanto que a gente escuta um monte de abobrinha a respeito. Tá? Eu trabalho, às vezes, com os estudantes a questão das... Nem é fake news, né? Esse mau uso da ciência em algumas situações de propaganda. E aí tem o seguinte, não sei se vocês já viram, ou se vocês já caíram nesse golpe, da jarra de água magnetizada, tá? Aonde que tu toma uma água magnetizada que faz muito bem para a coluna, para os rins, tá? Pro coração, para tudo. Tá? Essa conversa de trazer a ciência assim como propagar interpretações. E aí assim, ó, e eu digo assim, mas a água é magnetizável? É, a água é magnetizável. Tá? Se tu colocar a água tem propriedades geomagnéticas, a gente vai falar disso quando falar de magnetismo. A água é magnetizável. Só que o problema é assim, ó, se a jarra tem propriedades com enzimas cerâmicos ali e tudo mais, e magnetiza a água, beleza, concordo. Só que o problema é assim, só funciona se tu beber direto da jarra. Para beber água magnetizada. Não estou dizendo que ela vai fazer milagres para a tua saúde. Tu botou no copo, acabou a bobagem. Sim, porque a capacidade dela de se polarizar tanto magneticamente como eletricamente é muito grande. Só que por conta disso também ela não mantém. Isso é o diagmagnetismo, isso é a capacidade da polarização da água quando a gente fala a respeito disso. A outra coisa, por exemplo, é que água pura, H2O, pura e simples, água deionizada, não transmite energia elétrica. Porque não tem milhões de minutos. Então ela tem uma molécula polarizada, ela tem uma capacidade, quando a gente diz que é fácil polarizar uma substância, uma molécula, é porque ela absorve mais rápido, mais energia. Sim, ela tem mais facilidade. Na verdade, ela precisa de menos energia para se orientar. Pensar assim. Entendi. Por isso que é mais fácil. Se tu precisa de menos energia, tu precisa realizar menos trabalho para fazer a orientação. Tá? Mas é claro que isso aí está livre, pensando assim, é um negocinho que está livre para girar, tu tirou o campo externo, acabou a bobagem. Acabou. Mas a gente volta, quando falar de magnetismo, a gente fala dessa jarra muito louca. Bueno, gente, semana que vem não, desculpa. Semana que vem é Páscoa, tá? Sexta-feira Santa, então nós não teremos aula. Eu até vou ver com vocês, a princípio, dia 22 também não tem aula, tá? Mas se vocês, por acaso, concordarem, eu vou lançar, essa semana que vem eu vou lançar um negócio, eu vou lançar todo o material no APA de uma vez lá, né? Inclusive com a questão de uma tarefinha, já pensando na tarefa final, não para vocês entregarem. Aqui eu botei a entrega até 29 de abril, dia 29 de abril eu vou tirar algumas dúvidas a respeito da tarefa, né? Porque a tarefa já é a final da disciplina. Tá? Nós vamos ter 2 semanas sem aula, mas vou lançar lá uma enquete para ver se tem alguma possibilidade da gente fazer uma conversa, talvez dia 22, com aquela aula que ficou atrasada. Mas se não der, eu dou um jeitinho de recuperar mais adiante. Tá? Mas a princípio a gente tem isso, então a princípio o nosso próximo encontro daqui a 2 semanas.
Tá? Aí eu já vou colocar todo o material no Ava lá direitinho, tá? Eu já tenho todo ele separado aqui, só que a semana vai se atravancando as coisas que aparecem, eu sempre deixo o Ava para depois, mas vai ficar tudo bonitinho lá. Mas aí eu lanço lá para vocês me respondem se tem condições ou não de fazer essa recuperação do grau dia 25 de março, que eu estava doente, no dia 22 de abril. Mas aí vocês vêm por aí. Bueno, gente, algum comentário? Tá bueno então, gente. Tá? Um grande abraço, boa Páscoa para vocês. Fiquem tranquilos aí com as tarefas, sem problema, tá? Não vai ser uma coisa muito estressante. Vocês vão pensar em falar de leis de Maxwell, de equação de Maxwell para o pessoal do ensino médio, tranquilo, tá? A primeira aula, definição de integral, segunda aula, definição de fluxo na integral, terceira aula, campo elétrico. Pronto, final. Tá bueno então, gente? Nos vemos então, qualquer coisa mandem mensagem ali, mas semana que vem vocês já vão ter o Dava todo ele atualizadinho, bonitinho para vocês, tá certo? Grande abraço, boa tarde, hoje você não tem aula à tarde, né? Boa tarde e bom feriado na semana que vem. Abração. Tchau, tchau, gente. Tchau.